Bom dia a todos, eu sou Manuel Graça Manjolo e é um grande prazer ter-vos do outro lado para falarmos de Direito Administrativo e Constitucional nas nossas lições habituais. Hoje vamos falar do preâmbulo, das normas precetivas e das normas programáticas. São elementos que integram qualquer Constituição e a Constituição da República de Angola não foge essa regra na medida em que integra igualmente um preâmbulo e um conjunto de princípios e normas que vamos paulatinamente estudando de modo a perceber os seus meandros. Comecemos então pelo preâmbulo. O que é o preâmbulo? O preâmbulo é um conjunto de documentos que vai, em certa medida, narrar a história política e, ao mesmo tempo, cultural ou económica que esteve na base da feitura de uma determinada Constituição. Na verdade, não são regras jurídicas que têm o caráter de obrigatoriedade, como acontece com a violação de qualquer outra norma constante do texto constitucional. O preâmbulo não tem qualquer relevância jurídica, mas serve simplesmente para enunciar a história política e, ao mesmo tempo, cultural ou económica de determinado país no momento da feitura da Constituição, que é o texto fundador, é o texto superior de qualquer nação. Aqui chegados, importa então fazer uma breve diferenciação entre uma norma precetiva e uma norma programática. A norma precetiva é toda aquela norma constitucional de aplicação direta. São execuíveis por si próprias, não carecem de uma lei especial ou de uma norma no plano infraconstitucional para lhes conferir execuibilidade. É exemplo do que nós estamos a dizer o artigo 30º da Constituição, que consagra o direito à vida. O direito à vida, enquanto norma precetiva prevista na nossa Constituição, é de cumprimento obrigatório, quer pelas entidades administrativas, aqui a própria administração pública, e quer pelos tribunais. Os tribunais estão vinculados a aplicarem diretamente este preceito, sem, entretanto, terem que olhar para outras normas no plano infraconstitucional. Esta norma do artigo 30, do artigo 31, do artigo 32 constituem exemplos paradigmáticos de normas precetivas, cuja aplicação é direta e não carecem de uma norma para lhes garantir execuibilidade ou ainda concretização prática, e são normas que obrigam a administração pública e os tribunais que devam diretamente aplicar e produzirem os seus normais efeitos jurídicos. Então, o que é que vem a ser uma norma programática? Uma norma programática são regras de conteúdos indeterminados. Fixam tarefas, fins, programas que necessariamente devem aqui ser objeto de concretização através de uma margem de liberdade conformadora do legislador ordinário para então lhes garantir a aplicação concreta ao abrigo das regras da reserva do possível. Aqui é importante perceber que as normas programáticas estão dependentes aqui de um ato da própria administração pública, um ato de prestação material por parte da própria administração pública, dependem fundamentalmente da existência de um conjunto de fatores financeiros, económicos, que possam então traduzir uma mais-valia para a concretização prática desta norma e a consequente reprodução ou ainda produção dos seus efeitos jurídicos na vida de toda a comunidade política. Aqui é exemplo de uma norma programática, a norma contida nos termos do artigo 78 da Constituição, que fala dos direitos do consumidor. Esta norma não é execuível por si própria, na medida em que deve obrigatoriamente ser concretizada no plano infraconstitucional. É assim que a Lei de Defesa do
Consumidor de Angola traz um conjunto de normas que vêm a densificar esta visão do legislador constituinte de defender os direitos que assistem ao próprio consumidor na relação de consumo. Também assim em relação à norma constitucional prevista nos termos do artigo 77. O artigo 77 fala de saúde e proteção social. É importante que percebamos que esta norma não é de aplicação direta, depende obrigatoriamente da emissão de uma lei. Esta lei que lhe vai conferir execuibilidade é o caso das leis que vão traçar as bases do Sistema Nacional de Saúde e um conjunto de normas que se aplicam aqui para orientar os meandros da medicina curativa e da própria medicina de reabilitação no nosso país, bem como as responsabilidades que cada uma das entidades afetas ao Serviço Nacional de Saúde tem para com a saúde dos angolanos. Grato pela atenção dispensada. Que Deus continue a nos abençoar e continue bem ligado aos nossos vídeos, que continuaremos a ter novidades. Bom dia a todos.